A paz do Senhor, querida igreja, irmãos, estamos iniciando mais um culto para a glória do nosso Deus. Esta é uma série, já estamos indo para a série de sexto culto desse mês, com esse tema, obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, obrigado por essa oportunidade. Eu quero já iniciar orando ao nosso Deus para que Ele venha estar conosco, nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus possa nos envolver durante esse período que estaremos aqui adorando ao nosso Deus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado pela presença desses irmãos que já estão conosco, que possa estar nos ajudando, onde você está, com as orações de agradecimento a Deus, na intercessão, que nós possamos ter um culto abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, Porque nós estamos presentes, estamos fazendo esse culto via a internet, mas o nosso Deus é o mesmo, o nosso Senhor, Ele está presente. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, Ele se faz presente. Então vamos juntos agora, em nome de Jesus, orar, agradecer a Deus por este dia que Ele nos deu, por tudo que aconteceu na nossa vida nesse dia, até esse exato momento. Creio que o Senhor está nos abençoando. Então vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós continuamos, ó Deus, na Tua presença, com o nosso coração aberto, Deus, com a nossa vida no altar do Senhor. E queremos, Deus, pedir perdão ao Senhor se durante esses dias, ó Deus, falhamos ou cometemos alguma coisa, Deus querido, que o Senhor nos corrija, Deus, porque nós somos falhos, somos humanos, Deus querido, mas eu creio, Pai querido, que o Senhor nos compreende. E nesse exato momento, Deus, quero estar agradecendo ao Senhor por este dia, que o Senhor nos deu, Pai, o fôlego de vida, nos guardou, nos livrou, Senhor, de toda a maldade, de todas as armadilhas malignas, diabólicas, Senhor, satânico, que o Senhor nos livrou, Pai querido, de todo este mal. Quero te agradecer, Deus querido, pela saúde física, Senhor, que esse dia, Pai querido, tivemos um dia abençoado, passamos, ó Deus, a Tua presença, Deus, meditando, refletindo, Pai, na palavra, glória a Deus, e eu te louvo, Deus, quero te agradecer, Deus querido, pelo o alimento, Deus, que o Senhor tem colocado nas nossas mesas, Pai, que não tem nos deixado faltar o pão de cada dia, ó Deus, e tudo isso é motivo para estar agradecendo ao Senhor. Nós não podemos deixar de te louvar, Deus querido, pelas suas maravilhas, ó Deus, no nosso lar, no lar daqueles que estão agora orando junto comigo, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, porque, Pai amado, nós cremos, ó Deus, na existência do Senhor dentro do nosso lar, nossa família. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor é fiel, justo e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor e amém, queridos. Obrigado, Deus. Pai, irmãos, nós temos um compromisso, que foi colocado pela nossa liderança. Estamos orando, por todos aqueles que necessitam de oração, Nossas famílias, as igrejas, as nações, o nosso país, o mundo, enfim. Nós vamos estar no finalzinho, daqui a pouco, já está orando, intercedendo, pedindo, clamando ao Senhor por essas situações, E creio que Deus está ouvindo, assim, a nossa oração, o nosso clamor, Porque a palavra de Deus diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos, irmãos. Eu creio dessa maneira. Mas antes da gente continuar, eu quero estar lendo uma palavra do Senhor que vai anteceder a mensagem e
que está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 15. Esses versículos, quero ler alguns versículos, esses versículos estavam na minha mente, né, hoje, durante o dia, e refleti pouco sobre esses capítulos, esses versículos aqui. Eu gostaria de estar compartilhando com você só apenas cinco versículos. Eu quero ler 8, e eu quero estar lendo e depois fazer um breve comentário, orarmos em seguida e depois vamos fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração, tá bom, querido? Então, lá em João 15, capítulo 1, diz o seguinte: olha, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra, porque vos tenho dito, ou vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara que secará, e os colhe e lança no fogo ardente. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Que palavra abençoada, a palavra do Senhor Jesus Cristo para o nosso coração. Veja bem, irmãos, aqui nesse texto da palavra de Deus, nós podemos tirar algumas lições ou alguma lição para nós aplicarmos na nossa vida, ou para a gente refletir, né? Parar um pouco e pensar, olhar e ler, ver se realmente a nossa vida, ou se nós estamos realmente ligados nesta videira que é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu vendo o versículo 5 e 6, eu vi aqui, irmãos, que nós temos 3 tipos de ramos, ou classe de ramos, que está entre nós, as nossas igrejas, né? Nós estamos cultuando ao Senhor, mas nós temos aqui ele dá essa orientação para a gente. Então, o primeiro tipo de fruto de ramo que eu vi é aquele que não produz, né? Está ligado na videira, está ali, mas não está produzindo, né? Ele não tem produção, ele não consegue produzir, mas está ligando na videira. E esse o Senhor fala, olha, vamos tirar, né? Mas aí tem outra classe de ramo, que ele diz é o que produz algo, mas sem disciplina, né? Tá ligado na videira, né? Tá produzindo, mas ele não tem uma disciplina, né? Uma pessoa que está ligado na videira, está ali sendo alimentado, mas não tem uma disciplina, está produzindo, mas não tem uma disciplina que a palavra de Deus ela requer da gente. E tem aquele também, irmão, que produz muitos frutos, está ligado, está produzindo, está correndo, está fazendo, está trabalhando, esse aí está produzindo. Então veja 3 classes. Agora a pergunta é, qual desses 3 você e eu está sendo classificado? Estamos ligados e não estamos produzindo? Estamos ligados, mas não estamos produzindo, mas não com disciplina? Estamos ligados e produzindo muitos frutos? Essa pergunta que hoje, durante o dia, eu fiz para mim quando eu li esse texto da palavra do Senhor e meditei nele e fiz essa pergunta: qual desses 3 eu estou ligado, né? Então, queridos, fica aí essa pergunta no ar para você responder para você mesmo, tá? Não precisa responder aí para ninguém, mas faz uma reflexão
da situação, né, que nós nos encontramos, ver onde é que você está ligado, né? Que classe de ramos você está fazendo parte dessa videira, desse trabalho que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. São palavras do Senhor, uma orientação muito forte, né, para a gente parar e refletir, ver se realmente nós estamos ligados. Estamos, mas como é que nós estamos ligados? Produz? Não produz? Né? Temos disciplina? Não temos disciplina? E aí fica essa pergunta, então, para você, para nós ficar refletir nela, em nome do Senhor Jesus. Depois, se você ler lá o texto, você vai entender melhor isso que eu estou falando aqui para você. Então, nós ligados estamos, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, nós temos só que refletir onde é que nós estamos, qual classe de ramos nós estamos ligados nessa videira aí. Amém? Ok, então temos aqui, irmãos, aquele compromisso da gente estar orando, né, pelas famílias, pelas igrejas, né, pelas nações, pelo mundo, e finalizar depois da mensagem. Eu quero estar finalizando o culto orando, né, para todas aquelas pessoas enfermas, que tem muitos irmãos e irmãs, pessoas que nós conhecemos, nós sabemos que está passando por dificuldade, por lutas, por situações aí que precisa, né, da nossa oração, né? Porque eu quero contar com a sua oração agora junto comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos lá então orar? Primeiro vamos orar pelas famílias, né? Como é costume, né, nos nossos cultos fazer esta oração. Eu creio que o Senhor está ouvindo, o Senhor está respondendo esta nossa oração em nome do Senhor Jesus. Então, querido Deus e Pai, nesse momento, Deus querido, a tua igreja se curva diante do Senhor, Pai, com o propósito, Deus querido, de te adorar, de te glorificar, de te exaltar, de reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o que morreu na cruz, que derramou o seu sangue e nos deu, Pai querido, essa grande oportunidade, Deus querido, de estarmos aqui esta noite, no Teu nome, Senhor, interceder, Pai, por essas famílias, Pai, que, como já foi dito, Deus querido, pelos os irmãos, que família está no Teu coração, foi constituída pelo Senhor. Foi o Senhor que criou, o Senhor que formou, o Senhor que deu esta visão, Pai querido. E nós estamos aqui nesse momento, Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor abençoe as famílias, Deus querido, da nossa igreja, as famílias, Pai querido, que nós amamos, que nós conhecemos, a nossa família, Senhor. Que o Senhor entre, Deus, dentro desses lares, desses corações, dessas vidas, Pai, sonda cada coração. Pai, vê cada lar, cada situação, Pai, muitas contendas, muitas brigas, muitos desacordos, Deus querido, mas a palavra do Senhor nos ensina, Deus querido, que nós devemos interceder para os nossos amados, queridos irmãos, a interceder em favor, Pai, daqueles que precisa, Deus, que está agora, Deus, necessitando, Deus querido, de uma intercessão do Senhor, Pai, de uma visita do Senhor. Que o Senhor levante, Pai querido, o que está caído, que o Senhor ajuda, que o Senhor socorre, que o Senhor alimenta espiritualmente, Deus querido, a família, Senhor. Se houver, Pai querido, nessa família, Deus, alguém que está sofrendo, Deus, por algum problema, Senhor, de saúde física, Senhor, que o Senhor entre na vida, que o Senhor entre nessa família, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor cure, que o Senhor traga, Deus querido, o refrigério, Deus, a paz desses lares, Deus querido, Pai. A família, Deus, foi constituída pelo Senhor, e o Senhor controla, o Senhor sabe tudo, o Senhor vê tudo, Deus querido. Nós somos apenas, ó Deus, um canal entre o Senhor
Senhor, Deus, que dessas famílias necessitadas. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor, juntamente agora com todos aqueles que estão orando junto comigo, Senhor, que o Senhor abençoa grandemente estas famílias, Deus, que está, Deus, que precisando, Pai. Senhor, também queremos abençoar a igreja do Senhor na face da terra, as igrejas, Deus querido, os que estão agora nesse momento, Senhor, realizando um culto, que estão nos templos, Deus querido, realizando esses cultos de adoração ao Senhor, que o Senhor esteja lá presente, ajudando, Senhor, que teu Espírito Santo possa estar, Deus querido, sendo envolvido, Deus, com cada vida, que o Senhor envolva cada um, Pai amado, em nome de Jesus, como nesse momento agora também, Senhor, que o Senhor nos envolva, que teu Espírito Santo, Deus querido, aleluia, possa, Deus, estar ouvindo o nosso clamor, que a vida, que a estrutura da igreja, que o que a igreja, Pai, necessita nesse momento, Deus querido, aleluia, é a presença do Senhor, que a membresia, Senhor, se envolva, Deus amado, que elas tenham, Deus, uma postura verdadeira de fiéis, ó Deus, que ama o Senhor, que busca o Senhor, Pai, para que a igreja, Deus, ela permaneça firme e fiel, que ela permaneça justa, Deus querido, diante, Deus querido, dessa situação, que o Senhor possa, Deus, envolver cada membro aquele que está lá no último banco da igreja, ou aquele que está na direção dos cultos, aquele que tem a responsabilidade de estar fazendo, pregando, levando a tua palavra, que o Senhor os abençoa, que o Senhor os abrace, que o Senhor ajude, Deus querido, que o Senhor fortalece, Deus querido, cada vida, Pai, que a tua igreja permaneça firme e fiel, Pai querido. Não é, Deus querido, um problema que vai, Deus querido, deixar que a tua igreja seja enfraquecida, não. Esse é o momento, Deus querido, de união, de força, aonde, Deus querido, todos nós, ó Pai, estamos na retaguarda, clamando ao Senhor em favor da igreja, a igreja local, a igreja em Poá, a igreja no Brasil, Pai amado, que o Senhor levante, Deus, pessoas compromissadas, firmes e fiéis ao Senhor, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Senhor Jesus, toma a direção, Pai querido, das igrejas, Pai, a liderança, Senhor, a juventude da tua igreja, Pai, aqueles que têm um compromisso contigo, Pai, aqueles que estão trabalhando, Pai, aqueles que são convocados, Deus querido, aleluia, para estar participando, contribuindo, ajudando, Deus, a igreja do Senhor se manter firme e fiel. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa grandemente a direção da igreja, abençoa o pastor, Pai querido, que está à frente de cada congregação, de cada igreja, os obreiros, Pai amado, oh Deus, que o Senhor toma, Deus, a vida de cada um, Senhor, visita poderosamente, abençoando, Deus, e dando a cada um, Pai, aquele ânimo, Senhor, de estar na presença do Senhor, fazendo a tua obra, Senhor. Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu quero, Senhor, nesse momento orar, Pai, fazer um pedido especial ao Senhor, pela igreja, Deus querido, da congregação do Jardim São José, Pai amado, que o Senhor abençoe ali, Deus, o pastor Maurílio, juntamente com a sua equipe de obreiros, Pai querido, que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor dê a ele, Deus, saúde física, que o Senhor abençoe a sua família, abençoe o seu lar, abençoe o seu ministério, Deus querido, em nome de Jesus, que ele tenha, Deus querido, a visão do Senhor para conduzir esse rebanho, Deus querido, porque foi uma igreja, foi um templo, Deus querido, levantado, Deus querido, pela tua determinação, pela sua ordem, Deus querido. Pai, eu oro em favor dessa congregação, oh Deus, que o Senhor coloca ali, Deus querido, o poder do Senhor, a graça, a misericórdia do Senhor, que aqueles obreiros, Deus querido, aleluia, seja alimentado espiritualmente, seja fortalecido espiritualmente, Deus querido, porque, Pai amado,
Grandes coisas o Senhor fez naquele lugar e grandes coisas ainda há de acontecer, Pai querido, porque, Deus, nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, na Tua promessa, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoa grandemente para a glória do Teu nome, Deus. Eu também agora, Senhor, quero interceder, Deus, pelas nações, Deus, por toda a nação desse mundo, Senhor, aonde esta pandemia, esse vírus, ó Deus, tomou conta, Senhor, de todas as nações do mundo inteiro, Senhor, e muita gente está sendo ceifadas, Deus, há muita manipulação, Senhor, há muita controvérsia, Deus querido, Deus, mas o Senhor está no controle de tudo, e nós apresentamos ao Senhor todas as nações, o mundo, Senhor, toma, Senhor, a direção, ajuda, socorre, Deus, dá a direção, Senhor. Deus, se é, Pai querido, que esta vacina que está sendo fabricada, Deus querido, se for a solução, Deus, que o Senhor ajuda, coloca ali a direção do Senhor sobre esses cientistas, sobre essas pessoas que têm essa responsabilidade de fazer, Deus querido, com que essa medicação, Deus, tenha eficácia, Deus, Pai, tudo está no Teu controle, por isso nós oramos, estamos aqui, Deus, orando em favor, Senhor, dessas situações, Deus querido, que tem atrapalhado, Deus querido, as vidas das pessoas. Mas, Pai, o que nos conforta é que o Senhor está no controle de tudo, é que o Senhor sabe de tudo, o Senhor enxerga tudo, o Senhor vê tudo, e a solução aí está no Senhor, Pai. Deus, muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem nos ensinado desta maneira, crer no Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor e saber que o Senhor pode trazer a paz, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Quero também orar, Deus querido, pelo nosso Brasil, Deus querido, que está aí também, Senhor, com essas vidas, Pai, sendo ceifadas, Deus querido. Nosso Brasil, Deus querido, é uma corrupção. Cada dia, Senhor, tem um assunto novo, Senhor. Cada dia tem uma situação nova. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E quem sofre, Deus, é aquela população mais carente, aqueles mais carente mesmo, Senhor, aqueles mais que têm menos recursos, Deus, que sofrem, Deus querido, e eu peço ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, coloca, Deus, no coração dessas lideranças, ó Deus querido, o temor, Senhor, que eles venham, Deus, pensar, tirar, Deus querido, a ganância do seu coração, Senhor, tirar, Deus querido, esse desejo, Deus, de ter mais, e aqueles que está precisando, Deus, que ele fica à mercê dessas situações, Pai. O nosso Brasil tem tudo para dar certo. Abençoa o nosso presidente, a sua equipe, Deus querido, de ministros, Senhor, de auxiliares, Deus querido, que o Senhor ajuda, Deus, que eles tomem decisões certas, que eles tomem decisões corretas, Deus querido, em favor, não a favor de si próprio, mas a favor da nação, a favor do povo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero te louvar, Deus querido, por tudo isso, Deus querido, porque eu sei que o Senhor está no controle, e eu sei que o Senhor irá trazer, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, paz, Deus, para nossas vidas, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos, nós te agradecemos para todos sempre. Todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós fizemos já esta oração. Estou vendo aqui o pastor André está lá nos vendo, nos assistindo. Que Deus abençoe a vida do pastor André em nome de Jesus. Amém, queridos? E tem mais outros irmãos aqui que estão conosco também. Irmãos, a palavra de Deus que foi nos dada, né, para desse mês, o tema do nosso culto, né? Todos os nossos cultos, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o tema. Está lá no livro de 1 Samuel 15, né? o verso 22, que fala melhor obedecer do que sacrificar.
Eu estava, irmãos, acompanhando os cultos, né, todos os cultos nós participamos aqui em casa, né, quarta e sexta-feira, e vendo os irmãos pregar, falar desse tema tão importante nos dias de hoje, né, que obediência faz parte, né, da nossa vida, e infelizmente, irmãos, tem alguns que ainda não tomou posse dessa bênção, né? E eu estava vendo, irmão, eu procurei aqui na palavra de Deus e fui ver um pouquinho da vida, quem era Saul, porque até então, antes dele ser ungido a rei, antes dele ser levado a ser o rei de Israel, ele não tinha muita expressão na palavra de Deus. Então eu vi aqui no capítulo 9, de 1 Samuel 9, que diz assim: havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorat, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul. Então aqui começa a gente conhecer um pouquinho da vida de Saul, né? Era um mancebo e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E aqui no verso 3 a gente vê também que e perderam as jumentas de Quis, pai de Saul. Então até aqui, então aqui a gente já vê um pouquinho da vida de Saul, né? Ele era da tribo de Benjamim, né? Família pequena, e tem aqui uma observação, né? Que ele estava procurando jumentas do seu pai que havia se perdido, né? Então, e aí depois ele vem a ser rei lá de Israel. Eu quero, então, vamos lá para o verso lá no nosso tema, que diz o seguinte, irmãos. 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer melhor é do que sacrificar, e o atender é melhor do que gorduras e carneiros. Amém? Então este é o nosso tema desta noite, nosso culto. Veja o que diz, irmãos, no verso 2 de 1 Samuel 15, verso 2, diz o seguinte: dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs o caminho quando subiu o povo do Egito. O Senhor lembrou-se dessa situação, o povo saindo do Egito e os amalequitas encurralaram ali esse Israel e destruía, matava as famílias, matava as crianças, matava os homens e acabava com a vida de todo mundo. E o Senhor deu uma ordem expressa para Saul resolver essa questão. Então o Senhor traz essa revelação a Samuel, o desejo que estava no coração de Deus para destruir, né, esses amalequitas. E então ele traz ao conhecimento de Samuel, para que Samuel passasse para Saul, né, o que ele deveria fazer, né, qual era a ordem que Deus tinha dado para ele fazer. Então no verso 2 ele diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs o caminho quando subia do Egito.
No verso 3 ele diz, olha, vai agora e fere Ameleque, né, e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde dos meninos até os que mamam, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Irmãos, aqui está a ordem que Deus deu passou para Samuel, e Samuel transmitiu esta ordem a Saul, né, para que ele viesse a fazer isto, né, destruir, matar os homens, as mulheres, crianças, os bois, os animais, para não deixar nada, para aniquilar realmente essas pessoas, esses homens que Deus queria exterminar. Então vejam que nós encontramos aqui na palavra do Senhor, né? Então Saul ele perde uma grande oportunidade de obedecer aquilo que Deus tinha determinado. Muitas vezes, irmãos, Deus determina algumas coisas para nós, né? E às vezes a gente passa despercebido, às vezes a gente não dá ouvido, às vezes a gente deixa para lá, não acha que é importante, né? Coisinhas mínimas não é importante, mas tudo que se refere à palavra de Deus é importante, né? Então a ordem de Deus foi clara. Olha, para você destruir tudo, acabar com tudo, né? Não é para deixar ninguém para trás. E ele cumpre essa ordem, mas ele não cumpre na íntegra. Ele deixa algumas coisas para trás, né? Isso aí faz com que Deus se arrependa de ter colocado Saul como rei de Israel. Então veja o verso, aqui no verso 10, veja o que diz. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, né? Arrependo-me de haver posto Saul como rei, portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Deus está dizendo, olha, a determinação foi esta, a determinação não foi cumprida, então Deus agora diz que se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel, porque ele deixou de obedecer, deixou também de executar as palavras do Senhor. Então Samuel se contristou-se e toda noite clamou ao Senhor. Então, queridos, então às vezes a gente deixa de cumprir uma ordem do Senhor, mas lá na frente o Senhor pode nos cobrar. Lá na frente ele vai trazer com que nós tenhamos alguma perda em relação a essa desobediência, né? De cumprir a vontade, de cumprir a palavra do Senhor. Então a gente que tem a responsabilidade, irmãos, como Deus levantou, né, o Saul para ser rei de Israel, Deus tem levantado algumas pessoas para estar contribuindo na sua obra, levantando pessoas para executar algumas coisas, alguns desejos, as obras do Senhor, né? E às vezes a gente passa despercebido e não cumpre à risca a palavra do Senhor. Às vezes até tentamos, mas, né, passamos de percebido e deixamos para lá, mas foi exatamente o que aconteceu. Saul ele sai lá da casa com a intenção de cumprir todas as determinações do Senhor, né? E no meio do percurso aconteceu alguma coisa, sei lá, ele deixou-se levar pelas suas próprias vontades e acabou não cumprindo à risca a palavra do Senhor, a determinação do Senhor. Foi o que está dizendo aqui na palavra dele. Então aí no verso 12 aqui, de madrugada, né, Samuel para encontrar com Saul pela manhã, e anunciou-lhe a Samuel dizendo:
já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez voltar e passou e desceu a Gigal. Aí no verso 13, irmãos, eu estou lendo no 15, 13, que diz assim, ó: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha aqui, irmãos, uma observação. Deus está dizendo para Samuel que Saul não cumpriu o que foi determinado. Não cumpriu aquilo que Deus falou. E agora há um encontro entre Samuel e Saul, e eles têm essa conversa, ou seja, Saul está dizendo: Samuel, bendito tu, ó Senhor, executei a palavra do Senhor. Quer dizer, ele está ali dizendo para Samuel: olha, eu executei tudo aquilo que foi determinado, tudo aquilo que foi passado para fazer, foi feito, né? Mas só que aí, irmãos, acontece aqui uma resposta, né, de Samuel, né? Então ele diz assim: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, né? Então veja bem, que balidos, que barulhos são esses dessas ovelhas que estão nos meus ouvidos, e o mugido dessas vacas que eu ouço, né? Aí então ele já fica ali, já perde um pouco a sua firmeza, porque percebe: opa, fiz bobagem, não cumpri, já estão sabendo, e agora como é que eu vou justificar por que eu não fiz? Muitas vezes isso acontece conosco, né? Às vezes nós temos a nossa liderança, né, que muitas vezes elas contam com aqueles que Deus levantou. Por exemplo, né, nós temos a igreja, né, do Senhor Jesus, era composta de pastores, presbíteros, seminaristas, que mais? Enfim, diaconisas, músicos, e tem umas tudo são levantado por Deus para fazer a obra, e às vezes a liderança conta com essas pessoas, e a gente às vezes acaba não cumprindo à risca aquilo que foi determinado. E quando a gente é questionado, por que não, a gente começa a achar uma desculpa, né? A gente encontra querer dar desculpa para aquilo que nós não obedecemos. Por que nós obedecemos? E exatamente o que está acontecendo aqui nessa conversa entre Samuel e Saul. Saul está feliz da vida: olha, eu cumpri a palavra de Deus, tudo aquilo que ele falou eu cumpri, quer dizer, tentando tampar o sol com a peneira. Mas veja o que ele diz: olha, o que são esses balidos, pois, de ovelhas que está no meu ouvido, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Ameleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas. Ou seja, Saul agora está transferindo, irmãos, a sua responsabilidade. A responsabilidade era dele, porque ele que foi ungido para ser rei de Israel, ele que estava com a responsabilidade, ele que recebeu a ordem direta de Samuel, que Deus passou para Samuel e Samuel passou para Saul, e ele estava responsável para cumprir aquilo que foi determinado. E aqui está dizendo a palavra dele, está transferindo a sua responsabilidade para o povo, não o povo que poupou, né? O povo que trouxe achou que era coisinha bonita, coisa boa, ovelhas boas, gordinha, vacas boas, gordinha, enfim, ele poupou esses animais. Não foi eu, foi o povo. O povo que poupou e está trazendo agora para servir de sacrifício, para oferecer de sacrifício ao Senhor. E Deus não se agrada disso, meu irmão. Deus não quer saber, Deus quer que seja cumprido, Deus quer que nós obedecemos. Então, tudo que Deus requer de nós é a obediência. Obediência.
Sacrifício já foi feito. Jesus já fez o sacrifício por nós. Jesus já pagou tudo, meu irmãozinho, minha irmã. Agora, o que Deus tem prazer na nossa vida é a nossa obediência a Ele, ser fiel ao Senhor, porque tudo que nós precisamos fazer, meus irmãos, é ter esse amor pela obra do Senhor, ter esse prazer de fazer a obra do Senhor, estar envolvido com a obra do Senhor. Quando nós estamos nesse processo, irmão, nós estamos orando mais, nós buscamos mais, nós somos mais abençoados, nós abençoamos, nós temos a presença do Espírito Santo, nós nos envolvemos de uma tal maneira. Eu louvo a Deus, queridos irmãos, porque o Senhor, assim, de uma forma muito modesta, tem nos usado aí para falar do amor dEle, para pregar a palavra dEle, né? Então, que isso é obediência da palavra. Eu vejo aqui que a vida de Saul é uma vida que ele não tinha expressão na palavra, não surgia assim na palavra. A partir do momento que ele foi ungido a rei, aí sim a gente começa a entender, a conhecer a vida de Saul e ver que ele foi um homem que deixou a desejar para o Senhor. Deixou a desejar para o Senhor, né? Então, a gente tem aqui essa palavra para que nós possamos obedecer ela. Então, veja o que ele diz aqui. Vou repetir novamente para que fique bem gravado na nossa mente, né? Então, Saul chega diante de Samuel e diz: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor, ou seja, executei aquilo que foi determinado por Deus para ser realizado, que era matar as crianças, matar os homens, matar as mulheres, aqueles que estão mamando, os adolescentes, jovens, adultos, enfim, era para acabar com tudo. E ele fala: eu executei a palavra do Senhor. Samuel fala: não é bem assim. Você não fez como foi o determinado. Você não cumpriu, você não obedeceu. Você não obedeceu aquilo que foi. E aí ele começa, irmãos, agora a ter algumas perdas, né? Perder a bênção do Senhor. Ele vai, ter alguns problemas aí mais para frente. Então isso também ocorre nas nossas vidas, nos dias de hoje, né? O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Ele está sempre nos olhando, nos orientando. Uma palavra que você ouve, um culto que você participa, Deus faz com que você seja orientado, com que a igreja seja orientada através da palavra dele. Ele está dizendo aqui: olha, não adianta querer enrolar Deus, não adianta querer ser mais. Não adianta, irmãos, Deus não vai deixar passar, Deus não deixa passar nada, e Deus sempre vai trazer, usar alguém para mostrar que você está errado, mostrar que você não está sendo obediente, mostrar que você precisa se consertar diante de Deus, né? Então a gente não pode, irmãos, de forma alguma querer deixar de obedecer ao Senhor, porque tudo que Deus quer de nós é que nós sejamos obedientes, né? Que nós sejamos uma pessoa que obedece a palavra de Deus, né? Então, se a gente não fizer dessa maneira, em vão, irmãos, vai ser o sacrifício de Jesus na cruz, né? Eu estava vendo, irmãos, a gente que tem assim o chamado de Deus para estar levando a palavra do Senhor, né, à igreja, pregando, né, dando bom testemunho, e vai ter um dia que nós vamos ter que prestar conta de tudo isso, seja as nossas coisas boas ou as nossas coisas ruins. Nós vamos prestar conta de tudo. Tudo que está sendo feito está no controle, Deus está ouvindo, e um dia nós vamos ter que prestar conta para o Senhor, né, das coisas boas e das coisas ruins. Então, o que nós temos que fazer sabendo disso? Obedecer a palavra de Deus.
Sacrifício, tem esse texto aqui que diz que Deus não se agrada de algum sacrifício, né? Como está dizendo aqui, qual que é melhor, obedecer ou sacrificar? Né? Às vezes no sacrifício, irmãos, a gente coloca muito a nossa vontade, né? No sacrifício nós colocamos ali a nossa vontade, aquele jeitinho e tal, e acha que vai resolver, que vai dar tudo certo, mas quando se fala de obediência, aí é a vontade de Deus que tem que prevalecer. A vontade do Senhor tem que prevalecer na nossa vida. A vontade dele tem que ser cumprida. E a vontade de Deus aqui, nesse contexto, é que os amalequitas fossem destruídos. Não importasse quem era, para destruir, era para acabar, era para deixar, para extinguir, exterminar mesmo essa turma aí que perseguiu o povo quando saiu do Egito e lá no deserto. Aí eles mataram, né, muitos de Israel que estava saindo do Egito, e foi aquele problema todo. E agora Deus está aqui usando Saul como rei, para que ele venha cumprir a palavra do Senhor. Então, aí que ele continua falando, irmãos, olha, então é isso, olha, porque ele diz, olha, por que não obedeceu a palavra de Deus? Por que se desviou dos caminhos do Senhor? Por que deixou de cumprir a palavra? Por que deixou de obedecer? Né? Alguma coisa aconteceu nesse trajeto, né, dele, de não obedecer 100% a palavra de Deus, o que foi determinado pelo Senhor Jesus. Né? Então, querido, que o Senhor nosso Deus possa continuar nos ajudando, nos abençoando, nos orientando, fazendo com que nós venhamos realmente dele, a obedecer a palavra dele, ter assim, sabe, disposição para fazer a obra dele, disposição para estar servindo a ele, disposição para não sair dos caminhos do Senhor, disposição para fazer a vontade do Senhor. E isso tudo só pode acontecer quando nós temos a convicção que nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos mais felizes. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos paz no nosso coração. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos abençoados. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a gente se envolve, né? A gente tem sempre a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E então é isso que nós temos que buscar enquanto estamos vivos, enquanto estamos respirando, né? Enquanto estamos ainda, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui nessa terra. Porque, irmãos, depois que nós fechar os nossos olhos, diz a palavra do Senhor, não tem mais jeito, não tem mais remédio, não tem mais conserto, não tem mais como mudar nada. Hoje ainda a gente consegue mudar, nós conseguimos pedir perdão, nós conseguimos falar com Deus, nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, contar o nosso problema para Deus, a nossa situação, o que está acontecendo, por que eu estou assim, por que eu não estou, por que isso, por que aquilo, Deus, enfim. Mas depois que a gente fechar os nossos olhos, aí acabou tudo. Aí é só chegar lá diante de Deus e prestar conta daquilo que nós temos feito aqui nessa terra, que estamos de passagem, né? Então, que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos fazer, irmãos, ser forte e cumprir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa trazer mais um alimento para a sua vida espiritual através
desses textos, dessas palavras, desses cultos que nós estamos pregando, fazendo, realizando esse mês, que é obedecer a palavra, obedecer ao Senhor, obedecer o seu líder, obedecer o seu pastor, obedecer aquilo que foi determinado, né, irmãos? Aqui está uma prova, né, de que nós temos que obedecer. Foi determinado, olha, esse mês aqui nós vamos falar, o tema é obedecer é melhor do que sacrificar. Pensou se a gente começa a pregar outra coisa fora desse texto, que não tem nada a ver com isso, que a gente está em desobediência com a nossa liderança. E estando em desobediência com a nossa liderança, automaticamente também estaremos em desobediência com o nosso Deus, né? Que o Senhor seja louvado por tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que esta é a palavra, né, que Deus trouxe ao meu coração nessa noite. Eu creio que no domingo, o próximo culto será a continuação da palavra do Senhor dentro desse tema aí, e vai ser uma bênção para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Obrigado, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agora, queridos, vamos estar orando, né, para nós já estarmos indo para finalizar o nosso culto. Eu quero estar orando, irmãos, agora, para aquelas pessoas enfermas, né? Eu vejo sempre o presbítero Eli e os demais pastores orando, né? Às vezes eles têm até o nome das pessoas, e você sabe, você como igreja do Senhor conhece as pessoas que estão necessitadas. Vamos orar agora, pedir a Deus que venha trazer saúde para essas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém, querido Deus, Pai amado, finalizando, Deus, esse culto, mas ainda, Deus, nós queremos entrar ou continuar na Tua presença, Deus, e clamar, Deus, mais uma vez. A palavra do Senhor nos orienta desta forma, que nós devemos orar um pelos outros, que nós devemos, ó Deus, interceder um pelos outros. E nesse momento, Deus, eu quero interceder pelas vidas, Pai amado, que estão enfermas, ó Deus. Nós temos alguns irmãos e irmãs, Pai querido, que Tu já sabe, Tu já conhece, Tu conhece tudo, Pai, tudo está no Teu controle. E o que o Senhor visita agora, Deus, todos eles, Pai, aqueles que estão no leito de cama, de hospital, aqueles que estão, Deus, em casa, Deus, tomando as suas medicações, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça, Deus, com que essa medicação, o Senhor venha fazer um efeito, venha trazer a cura, Pai, se não for através da medicação, mas o milagre do Senhor na vida dessas pessoas, que o Senhor vai tirando, Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a infecção, que o Senhor vai tirando todo o problema, Deus, físico, Senhor, na coluna, nas pernas, na cabeça, Deus, no estômago, Deus querido, Pai, cura, liberta, Deus, essas vidas que agora, Pai, está buscando, crendo, Deus querido, na restauração da saúde física, Deus, através, Deus, da oração que está sendo realizada agora. Senhor, visita o lar, visita, Deus, aonde houver a necessidade, que o Senhor coloque as suas mãos santa e poderosa, que o Senhor os liberte e cura em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu sei, Pai, que o Senhor conhece todos aqueles que estão necessitando agora dessa interferência, Deus, de cura e libertação, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, busca, Deus, e traga, Deus, a paz, a alegria, tira a dor, Senhor, tira, Pai, essas pessoas que estão tomando a morfina, de tanta dor, não suporta mais dor, Deus querido, e toma esse medicamento forte, esse medicamento, Deus querido, aleluia, que às vezes nem resolve, mas as tuas mãos santa e poderosa, Deus, agora está resolvendo, está tirando, está curando, está libertando, em nome de Jesus Cristo, Deus, desta maneira, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Visita, Pai, poderosamente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso, queridos irmãos, que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a sua vida, que a família, que
tudo, Pai, que tudo que foi realizado aqui esta noite foi tudo pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha uma noite abençoada, tenha uma noite de descanso, que a sua vida seja uma vida repleta de bênção, que a sua vida seja uma vida de graça e misericórdia, porque o Senhor Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador, e Ele que cuida de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja agora em cada coração para todo sempre. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Amém.